Hello? Titia voltou. Gente, minha Nossa Senhora da Consciência Expandida. Olha só, esse é um conteúdo, obviamente, para ser estudado de fato, né? Antes mesmo dele falar, né? Orientar o pessoal a ouvir de novo, para esclarecer dúvidas, eu já tinha pensado nisso. Falei, gente do céu, é muita informação que chega. Como foi o texto de quarta-feira, falando das versões inferiores, né? Como uma poeirinha cósmica dos nossos fractais e que podem estar, né, nos nossos animaizinhos de estimação. É uma bagagem de informação que chega nesse momento que é uma coisa assim extraordinária e que pede, antes de tudo, realmente abertura no sentido de você ouvir sem refutar. Porque muitas vezes são informações que você fala, mas como assim, não? Imagina, isso não pode ser verdade. Isso é impossível de acontecer, impossível. No mundo de terceira dimensão, onde tudo é limitado, tem gente que acha que é impossível acontecer coisas que eles não têm a menor condição de compreender. Mas vamos lá, a troca de almas sem a morte do corpo físico. Impossível ele falar disso, eu não me lembrar de uma determinada pessoinha no cenário mundial que está batendo de frente com a chamada NOM. Vocês sabem de quem a gente está falando, né? Da terra da vodka, vamos dizer assim. É visível, até fisicamente visível, que aquela pessoa não é aquela pessoa. É só você pegar duas fotinhos e comparar. Até porque dizem que a versão original era o próprio capiroto encarnado, né? E o que ele está fazendo não condiz com aquela antiga versão. Entre outros, é óbvio que isso, como o Vital disse, são coisas que são faladas e que a gente não tem como comprovar. Agora, quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir e principalmente alma de sentir, percebe. Agora vamos lá. Gente, é tanta informação que, sinceramente, eu não sei nem por onde começar. Eu conheço uma pessoa, é uma amiga muito querida, ela tem um caso de um entrante na casa dela. E o próprio entrante contou para ela. E ela percebeu uma mudança absolutamente radical nessa pessoa. Uma mudança de comportamento em todos os níveis. É uma coisa assim impressionante. Quando eu ouvi, eu fiquei impressionada, porque até então eu ouvia falar de entrante, mas eu não conhecia ninguém que de fato pudesse relatar com riqueza de detalhes o que é isso. E eu tô para te dizer que isso deve ser muito mais comum de fato do que a gente possa imaginar. Há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Imaginem mentes limitadas e manipuladas como as nossas. Porque nós fomos conduzidos para acreditar que tudo aquilo que não tem explicação do ponto de vista científico não existe. Como se a ciência, né, principalmente a atual, deixa para lá, vamos lá, vamos pular essa parte. A ciência vai ser o que ela verdadeiramente deve ser. Mas nós estamos vendo aí o desmoronamento do sistema para que essa ordem seja restabelecida. Uma coisa que eu acho importante falar, embora eu já tenha falado, e muitos tenham falado, gente, ninguém interfere no plano de alma de ninguém não, meu povo. Ninguém interfere, principalmente na hora da pessoa ir embora. Ah, mas fulano tomou um tiro porque aquela era a hora dele. Eu continuo pensando assim. Eu acredito que para alguns casos, em tempos de transição planetária, existe uma possibilidade, sim, de modificação, de moratória, do que seja. Mas eu ainda acredito que exista o tempo de vir. Tá aqui, assinei meu contrato. De tanto a tanto eu tô lá para fazer meu trabalho. Beleza? Beleza, acabou, eu venho. A não ser que aconteça alguma coisa. Há muitos anos atrás eu li um relato eu li um relato de uma moratória, né, que foi concedida a uma pessoa. O próprio Vital contou a história dele, né, que se ele não entrasse no caminho dele, eu não lembro agora qual foi o texto. Eu acho que foi um texto que ele deu um testemunho de cura, né? Não tem aqui no canal. Acredito que não tem aqui. Ah, não tem não.
E que ele falou que se ele chegasse a determinada etapa da vida dele e ele não entrasse no caminho, que ele seria, se eu não me engano, retirado, né? Com 65, 60 anos, uma coisa assim, eu não vou me lembrar, né? E ele está prestes aí a completar 70 anos. Com 55 anos ele entrou no caminho dele. Nunca é tarde, meu povo. E eu li uma vez um relato de um pai que tinha sob sua responsabilidade uma filha e o tempo dele aqui já estava se esgotando. Mas ele tinha muito receio de deixar a filha. E numa reunião no plano astral, ele solicitou uma moratória e diante do que ele vinha cumprindo em vida, do merecimento dele e também da filha, foi concedida uma moratória, se eu não me engano, de 10 anos. Eu trago muitas vezes aqui informações para vocês de relatos de coisas que eu li, mas fazem tantos anos, eu não consigo lembrar de detalhes. Eu registro a informação principal, que eu acredito que é a que traz a mensagem. Então, essa flexibilidade, ela é real. Mas eu acredito muito nessa coisa do tempo. Então, assim, a pessoa tomou um tiro, foi fulano que matou. Chegou, realmente, é aquela frase clássica, chegou a hora dela. Agora, a pessoa que se suicida, ela tá interferindo no tempo dela aqui na Terra. Outra coisa importante, nem todo mundo que está desencarnando está seguindo para o exílio. Pelo amor de Deus, vamos tirar essa ideia da cabeça de uma vez por todas. Muitos decidiram fazer o seu processo de transição do lado de lá, do véu. Pessoas, almas que inclusive já ascensionaram, já vibram em quinta dimensão. Quantos são? Não dá para saber, gente. Eu tenho repensado muito essa questão do número, de 1/3, 2/3, porque eu acredito que existam, assim como existe a flexibilidade do tempo, por que não a alternância dos números? Eu sei que tem muita gente, porque se o que vai, o que nos conecta à quinta é a vibração, a gente sabe que tem muita gente maravilhosa nesse planeta. E eu acredito que nós somos maioria e eu desejo do fundo do meu coração estar certa nesse quesito. Que o maior número possível de fato alcance. Mas vamos lá, vamos considerar 1/3 que ascensione. Não vai sair por aí morrendo 2/3 da humanidade, espalhando o corpo para tudo que é lugar, que é o que muita gente inclusive torce, que são que é a torcida organizada do Armagedon. Né? Aquele povo que adora uma carnificina, que fica, vou falar de novo aqui, já falei, mas vou falar de novo, que fica reproduzindo fotos horrorosas e vídeos tenebrosos pelas redes sociais, achando que está prestando algum serviço útil à humanidade. Só presta para disseminar dor. É um sentimento tão ruim, é uma coisa tão densa, quando você tem contato com esse tipo de cena, que eu não entendo como é que as pessoas não param para pensar nisso. Como eu disse, acho que no texto de ontem, quer fazer algo de útil? Vibre por essas pessoas. Se compadeça da situação delas, não disseminando a situação que elas estão. Existem formas e formas da gente compartilhar informação. Mas enfim, essa turma que torce tanto por tragédias vai quebrar a cara. A espiritualidade, eu sempre disse que a espiritualidade é cuidadosa, a espiritualidade age de uma forma a causar o menor impacto possível. Senão, gente, eles já teriam entrado com o pé na porta. Motivos não faltaram. As coisas são conduzidas minuciosamente, delicadamente, harmoniosamente, mas não quer dizer que não seja intensamente. Nós temos conceitos altamente distorcidos. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender certas coisas. Então, assim, eu nunca acreditei que aconteceriam situações... A gente sabe que situações difíceis ou desafiadoras vão acontecer. Esse terremoto é uma prova disso. Gente, a Terra sempre chacoalhou. A Terra, sempre aconteceram terremotos, maremotos, vulcões, não sei o quê... É a ferramenta que a Terra possui para realizar o seu próprio processo de limpeza. Ah, Márcia, mas tem a interferência dos coisinhos. Tem a interferência dos coisinhos, mas eles também não dominam tudo, não. É a torcida organizada também dos coisinhos.
que acha que eles dominam tudo, a terra, o céu, o sol, a lua, as estrelas, a noite, o dia, tudo. O bem não domina nada para essa gente, é só o mal. Eu nunca vi uma coisa dessa. Mas enfim, a terra realiza os seus próprios processos. Sempre aconteceu esse tipo de situação. E vai continuar acontecendo enquanto a terra não se estabilizar numa frequência de quinta dimensão. Agora, acreditar que nós vamos assistir um espetáculo horrendo como ele disse, né, de cadáveres espalhados por todos os cantos. Gente, isso não tem o menor... Como é que a gente sustenta uma vibração elevada diante de uma cena como essa? Não tem como. Eles sabem disso. Sabem o quanto isso afetaria o emocional do ser humano. Então, as coisas são conduzidas realmente de uma forma amorosa e inteligente. Porque se a ideia é que o maior número possível de pessoas acesse a quinta dimensão, eles não podem largar uma situação onde o resultado vai ser justamente o oposto. Tragédia atrás de tragédia, desencarnes em massa, de baseada. Não tem ser humano que sustente vibração elevada, por mais que tenha entendimento da vida além da vida. Porque a densidade desse tipo de situação é violenta. Vocês viram aí a Schumann essa semana. Semana passada atingiu picos, ou retrasado, sei lá, atingiu picos de 60. Essa semana tá baixíssima, por quê? Né, eu falei aqui esses dias, a gente precisa aprender a lidar com as coisas sem entrar na comoção. Comoção é uma coisa, compaixão é outra completamente diferente. Na comoção você doa aquela energia de dor, você acaba contribuindo para aquilo. A compaixão é diferente. A compaixão te coloca na posição de olhar aquela situação com empatia e ajudar. Se a tua ajuda ela é por via energética, vibracional, tá perfeito. Se ela é por via física, tá perfeito. Mas você doa o seu melhor. Por isso que a televisão e as redes não param de disseminar essas cenas. Não é no intuito de informar, é no intuito de manter as pessoas presas na comoção, na dor, no sofrimento. E eu falo tanto disso. Saiam disso enquanto é tempo. Observar sem absorver é para poucos. Pouquíssimos. E é algo também um pouco perigoso, porque às vezes a gente se coloca na posição de que dá conta e não dá. Uma coisa aqui interessantíssima, né? Ele falando dos que vão ser exilados. Então, aqueles que serão exilados, obviamente, desencarnam, vão para as naves, são orientados, são confortados, são consolados, são informados de que vão para outro local e são direcionados já para essas novas moradas, vamos dizer assim, para se adaptarem à psicosfera daquele planeta. É aquilo que a gente fala. Porque muita gente tem dúvida, né? Mas quem vai ser exilado vai em corpo ou vai em espírito? Vai em espírito, porque o corpo físico daquele planeta não é o mesmo aqui da Terra. Gente, pensa na dimensão do universo, se é que vocês conseguem, porque titia não consegue. Planetas, galáxias, universo, multiverso, com mais bilhões e trilhões de planetas, galáxias, não sei das quantas. Né? Aí, multiverso, omniverso. Eu não consigo dimensionar isso. Imagina a diversidade, imagina, né? Tenta pensar na diversidade de formas de vida, de configurações planetárias que existem por aí. Mesmo sendo de terceira dimensão. Nossa, deve ser uma coisa assim absurda. Deve ser, não, é. Outra coisa importantíssima... Nós sabemos que de 2012 para cá, só a meninadinha, né? Mas, vamos colocar... Eu quero parar de usar certos rótulos. Então, vamos colocar aí, seres mais evoluídos, né? Estão aqui. Porém, o risco de se perder é para todos. Não se esqueçam que todos que encarnam aqui, ó, véuzinho, esse véuzinho é power.
Então, o meio, por isso que eu falo, né? Nada como crianças que têm nascido em famílias conscientes das suas condições e do que elas são, para ajudá-las nessa jornada, porque existe o risco de se perder, e ele tocou num ponto aqui, ó, foi cirúrgico. O sistema. Se não se perde pelo ambiente familiar, existe o risco de se perder pelo sistema. Qual é o foco do sistema? Os pequenos. Seja lá por que meio for. Vocês veem que a batalha deles é para atingir os pequenos. E aí o papel de pais e responsáveis é fundamental nesse quesito, para que esses pequenos cresçam, né, com a sua essência conservada e conscientes do papel deles aqui neste planeta. A questão da troca de almas em si, eu vou falar dentro do que eu entendi, tá? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer quando eu não entendo alguma coisa. Então, eu já sabia que, vamos lá, eu venho para cá para cumprir determinada função. Aí, no meio do caminho, eu acabo tomando certas atitudes que me impossibilitam de atingir este objetivo. Chegado o momento de partir, eu vou. Mas uma outra versão da minha mônada, uma versão elevada minha, vem para cumprir o que eu deveria ter cumprido. Ponto. Eu tinha esse entendimento, né? Eu não sei se vocês assistiram a entrevista que o próprio Gleidson de Paula fez com o Vital, eu não me lembro quando foi, sei que foi ano passado, e que foi aí que eu comecei a entender um pouco melhor a questão do entrante, que o Gleidson fala da própria questão pessoal dele, né, no sentido, ele perguntou para o Vital e o Vital respondeu exatamente isso, que uma outra versão dele pode ter vindo para dar continuidade. Agora, essa questão de um fractal de uma outra mônada vir, nossa, gente do céu, isso traz uma abertura assim, né, ainda mais extraordinária, né? Então eu vim cumprir, aí eu tô entendendo quando ele fala dessa questão de que na quinta dimensão os seres vão se corporificar. Aí fica claro. Por quê? Eu estou aqui. Eu vim cumprir minha missãozinha de boa, vou ascensionar, feliz e saltitante. Tchau, terrinha, até mais tarde, menina linda do meu coração. Eu vou mais uma versão, né, elevada de uma outra mônada, toma o meu corpo. Eu, Márcia, né, o fractal Márcia foi, ela não volta para o mesmo corpo. Se for voltar para a Terra, vem num novo corpo. Ele falou uma coisa aqui que eu me identifiquei assim demais, o tal do upgrade de alma. Eu identifico assim pelo menos, eu vou colocar 3. Eu identifico pelo menos 3 momentos da minha vida em que eu recebi um upgrade de alma. Eu já brinquei, nossa, será que eu sou um entrante? Mas hoje eu percebo que não é uma questão de entrante. Eu realmente tive upgrades de alma. Vamos colocar aí, em 4 anos. Em pontos que eu olho e vejo. Aqui houve esse up. Aqui houve esse up, aqui houve esse up. Porque você olha até fisicamente e você vê que você não é a mesma pessoa. Você olha energeticamente e você vê que não é a mesma pessoa. Você olha psicologicamente, não é? Você olha espiritualmente e não é. E é muito interessante esse movimento. Eu acho que uma das maiores bênçãos dessa vida é você olhar para você, para a tua jornada e falar, meu, como eu mudei. Nossa, em outros tempos, essa mesma situação eu teria feito isso e mais isso. Hoje eu não faço mais. Você ter o controle de si, o domínio das tuas emoções, não tem preço. Você não se deixar levar pelo tsunami que está lá fora, pela guerra lá de fora, porque os outros acham que você tem que se deixar levar, e você diz, quem manda em mim sou eu.
Eu não vou entrar na tua guerrinha porque você não tem controle. Eu não entro, porque eu sei o quanto me custa subir a minha vibração e o quanto me custa manter nessa vibração. Porque eu sei que para fazer isso aqui, ó, buf, é 2 palitos, ó. É rapidinho. Quando eu faço isso, inclusive, eu me desvalorizo. Porque se eu sei que eu tenho tanto trabalho para elevar a minha vibração, por que eu me dou esse trabalho extra? Por conta do outro. O outro que lute para elevar a vibração dele. Elementos todos têm. Quando o Vital fala assim, oportunidades foram dadas para todos, ele está cobertíssimo de razão. E não foi só agora, não. É ao longo de 600, 1.100 reencarnações. Pensa, gente. Pensa 1.100 existências aqui. Cada uma num lugar, de um jeito, vivendo uma situação. Não é muito louco? É como se você fosse 1.100 personagens no teatro da vida. Olha que poético. Não é verdade? Experienciando todo tipo de situação. Então, oportunidades todos tiveram. Agora, então, com o volume de informações que nós estamos recebendo, canalizações fantásticas. Eu estou para fazer um material aqui da Silmara, que ela me mandou, ainda não consegui parar para ouvir, mas sei que é uma informação bastante relevante, porque eu já vi comentários nos grupos. As canalizações que chegam, poxa vida, nós nunca estivemos tão prontos para receber o nível de informações que nós estamos recebendo. Olha esse texto do Vital de quarta, das versões inferiores. Eu fiquei surpresa com aquele texto. Que quando eu li o título, versões inferiores, eu imaginei uma coisa. Quando ele trouxe aquela informação, eu fiquei encantada. Hoje a mesma coisa, ao ouvir esse áudio, no entendimento de que um fractal de uma outra mônada pode, embora, né, eu já tivesse muito superficialmente pensado nisso, mas aqui ficou muito claro como o plano espiritual não desperdiça nada e age como precisa agir. É óbvio que existe o lado de lá também, aqui eu tinha até marcado, né, em algum lugar destas anotações todas, mas para entender a ciência trevosa eu marquei aqui. É lógico que eles têm as armas deles também. Existem os laboratórios nos reinos abissais, ou existiam, e o Robson Pinheiro é o nome que melhor aborda essa questão. Melhor aborda essa questão. Com riqueza de detalhes. Então, assim, tanto que existem níveis de obsessão que a superfície desconhece. A coisa é profunda. Eu não sei como está hoje, eu acredito que isso já tenha sido até profundamente trabalhado ou limpo, já que os grandes foram removidos, mas, gente, é o que eu falei lá, existem coisas entre o céu e a terra que, imagina, a gente nem imagina que existe. Vamos ver aqui. Meu Deus. A espiritualidade não vai permitir. Ah, não, é que eu tenho que falar de novo, porque eu adoro falar disso. Esse povo que é exclusivo de Miguel, exclusivo de Sananda, exclusivo de Maria, que tem na agenda, se você abre a agenda da pessoa, tá assim, 8 horas Sananda, 9 horas Maria, 10 horas Ashtar, 11 horas... Ah, gente, tem a santa paciência, ainda tem gente que cai numa esparrela dessa, porque só eu tenho a procuração de Arcanjo Miguel para poder... Por isso que eles não fazem contato direto. Eles olham assim e falam, minha Nossa Senhora, como é que a gente vai fazer contato com esse povo aí, meu Deus do céu? Direto, contato em massa, porque com alguns eles já falam. Como é que a gente vai fazer um contato em massa com o povo que acha que tem exclusividade para canalizar uma... Não é nem uma entidade, é uma potência de um espírito como Maria, Sananda, né, como Ashtar, como Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, Samuel, Metatron, Melquisedeque e tantos outros. Vamos acordar, meu povo, porque ó, a coisa tá desmoronando, só não vê quem não quer. Aquela coisa do desapego cabe muito bem nisso também.
tá? Tá aí um bom momento para falar de desapego. Desapeguem de gurus e ídolos, né? Eu falo um monte de coisas aqui, já disse várias vezes, mesmas coisas que eu falo, não tá legal, tá tudo beleza, vai pesquisar, vai ver, vai sentir, porque eu falo de acordo com o que eu sinto, não necessariamente o que eu sinto ou o que vocês vão sentir, e tá tudo bem. Agora não fica, porque fulano falou, fulano falou, fulano falou, fulano falou. Acabou a era do guru. Acabou a era do guru. Você é seu próprio mestre. É para isso que você está sendo treinado, inclusive. É uma coisa importante, essas informações que chegam são parte, não é a verdade absoluta. Nós estamos num mundo onde a verdade absoluta nem caberia. Nós não temos nem condição de assimilar toda a verdade. Elas vão chegando gradativamente. Até para que a gente tenha condições de lidar sem tantos traumas, com tantas e tantas informações, né, minha gente? Um fractal nosso apenas na Terra. Eu já vi alguns falando que podem existir mais, mas para mim não faz sentido mais de um fractal meu aqui encarnado nesse momento. Se é para experienciar. Então, a experiência que este fractal está absorvendo é o suficiente para depois integrar versões mais elevadas de alma. Mas até aí... Aqui eu já falei. Aqui eu também já falei. Gente, uma coisa importante, assim... Muitos que estão desencarnando, né? Existem aqueles que vão voltar para a quinta, existem os exilados, e não dá aqui para esquecer, para não comentar, dos que estão voltando para seus planetas de origem, tá? A hora de voltar para casa, como muitos querem. Eu quero ficar, eu já falei, né? Deve ser o 3º ou 4º vídeo que eu tô falando para vocês que eu quero ficar, porque eu estou registrando aqui de público que eu quero ficar. Porque é aquilo que eu disse, se eu ruir o osso, meu filho, se eu aprontei a festa, trabalhei feito uma condenada, para deixar tudo bonitinho na hora do iê, eu tenho que ir embora. A gente tem conversado, não tem? E tem uma turma que quer ficar também. Porque esse país é maravilhoso mesmo, esse planeta é maravilhoso. Eu quero participar dessa festa. Mas muitos estão seguindo, né? Para sua origem. É claro que quem ascensionar, atingir as vibrações de quinta, vai poder, né, transitar aí, como o Vital disse, entre a quinta e a 9ª dimensão. Olha que coisa mais maravilhosa, coisa mais linda. Muitos têm a consciência de que não são a mesma pessoa, né? Esses entrantes. Não tô nem falando do upgrade, porque esse eu mesma consigo identificar, o próprio entrante. Como eu falei, né? Esse caso que eu conheço, o próprio entrante comunicou que a pessoinha anterior já havia sido retirada. Mas tem uns que não têm certeza de que são entrantes e mesmo assim sabem que já não são mais a mesma pessoa. Minha nossa, a pessoa tem que estar num nível mesmo. Aqui o upgrade eu já falei. Olha, gente, eu fui anotando as coisas, hoje eu consegui seguir aqui uma ordem até que bonitinha. Oportunidades todos foram, né, foram dadas para todos. Importante falar também que, por tudo que nós estamos vendo e convivendo com tantas pessoas, gente, nem todo mundo vai acessar esse tipo de informação. E nem todo mundo quer acessar esse tipo de informação. Alright, tudo bem, tá tudo perfeito. Cada um está num tempo da sua própria capacidade de entendimento. É por isso que a gente precisa entender que a gente está aqui para fazer a nossa ascensão e não a do outro. Eu não estou aqui para salvar ninguém, para ascensionar ninguém, para despertar ninguém. Eu estou aqui como uma ferramenta, compartilhando informações.
Cada um de vocês faz o papel de absorver, de analisar, de filtrar, sentir e buscar mais informações, inclusive com outras fontes. Mas eu não tenho, nunca tive pretensão nenhuma de despertar ninguém. Eu sei qual é o meu lugar. Sei exatamente o papel que eu vim cumprir. A minha obrigação comigo eu cumpro. E a minha missão eu também estou cumprindo. Agora, cada um faz a sua parte, com toda certeza. Cada um, dentro do seu tempo e da sua condição, realiza o seu processo evolutivo, porque inevitavelmente todo mundo um dia vai voltar para casa. Mesmo aqueles que serão resetados vão recomeçar todo o processo. E um dia vão voltar para casa. Não tem desperdício no universo, minha gente. Deus não perde. Deus sempre vence, em tudo. Ele falou essa frase final aqui, né? O Criador não tem pressa. Para nós. Para nós. Essa com certeza é pra gente. O Criador não tem pressa. Porque tudo tem um tempo. A gente fala, o tempo urge, é claro, porque a gente está num processo de transição planetária e que pede um trabalho, uma dedicação maior da gente com a gente mesmo, até da gente com o mundo, né? Porque esse processo de transição entra na sua fase final. Agora, para Deus não existe tempo. Ele sabe que no final das contas, o filho pródigo retorna para casa. Certo, minha gente? Eu acredito que seja isso, criançada. Até porque, como eu disse... Gente, só para reforçar aqui o risco de cair, né? Eu falei das crianças, como ele falou, que reencarnam, né, de 2012 para cá e corre o risco de cair. Nós também, tá? E é aí que a gente tem que ter cuidado com aquele veneninho chamado soberba e arrogância, que pode nos colocar numa situação em que a gente acha que tá tudo beleza, nós estamos totalmente imunes. Não estamos, não. Porque pra gente se perder no meio do caminho, como eu disse, é isso aqui. Por isso que eu falo. Seja você mesmo, trabalhe sempre o seu autoconhecimento. Descubra quem você é, acesse a sua essência. Inevitavelmente, chegando na sua essência, você vai agir sempre pelo melhor. Ser você mesmo e fazer o seu melhor é o caminho da ascensão. Faça tudo com amor, faça com dedicação, faça com a melhor intenção. Mas antes de tudo, cuide de você. Você... Esses dias eu vi uma frase que dizia assim, a tua missão é você mesmo. E eu achei fantástico. E antes de tudo. Eu não posso doar o que eu não tenho para mim. Então se dê o amor, a compaixão, o respeito, a tolerância, o perdão, a gentileza necessário. Se dê, se cure para que você possa doar isso para o mundo. Não existe fórmula mágica para chegar na quinta dimensão, a não ser o que você é. Porque quando a gente é o que é, a gente não se perde no meio do caminho tentando se enquadrar em caixas, rótulos e seja lá o que for que o mundo quer nos impor. Porque o que o mundo quer nos impor é justamente para nos separar de nós mesmos. Se ouça cada vez mais, se olhe cada vez mais, se veja cada vez mais, se sinta cada vez mais. Se compreenda cada vez mais. Inevitavelmente, à medida que você com você mesmo, você sobe. Não tem erro. À medida que você acessa o seu melhor, você sobe. À medida que você doa desse seu melhor, você sobe. Esqueça comparativo com pessoa, porque tá assim, tá assado, fulano tá mais do que eu. Você não tem como saber isso, ninguém tem. Porque ninguém conhece o íntimo de ninguém, só Deus. Esqueça, pare de se comparar, esqueça o outro e se concentre em você no sentido de se melhorar. Você não melhora ninguém, só melhora você mesmo. Esqueça esse compromisso, não é compromisso seu. Seu compromisso é com você. Você pode ajudar os demais, como eu sempre digo, eu posso ajudar as pessoas. Mas o compromisso que eu tenho é comigo. Se eu não estiver bem, como é que eu posso ajudar pessoas? Isso não existe, essa conta não fecha. Descompensa a balança.
esse áudio do Vital, ele de fato é um áudio para ser ouvido, reouvido muitas e muitas vezes, porque essas informações, né, acerca da troca de almas, é uma ideia que a gente vai assimilando, até porque na quinta dimensão é a corporificação, é um plano onde existe corporificação e não nascimento e morte. Então são ideias que a gente vai assimilando aos poucos. E é importante que a gente comece a acessar para já trabalhar isso, inclusive desconstruindo crenças e conceitos que foram entranhados na nossa mente com o objetivo claro de nos desvirtuar da fonte. Certo, minha gente? A titia deixa aí para vocês esse baita material. Como eu digo, é sempre uma aula, né? Que o Vital nos deixa. E que a gente possa utilizar essas ferramentas a nosso favor. Certo, meus amores? Pessoal, deixa eu só reforçar aqui, que andaram me perguntando. Eu vou iniciar um trabalho. Serão 12 encontros. 6 serão a apresentação, né, do conteúdo e 6 encontros na sala de aula. Numa sala de reunião para a gente conversar. Um trabalho que vai falar de gratidão. Gratitude. A atitude da gratidão. E como a gratidão, ela pode ser trabalhada na prática. Porque às vezes a gente fala gratidão, você fala, mas eu não tenho nada para agradecer. Ah, meu querido. Digo para você que são centenas de motivos para agradecer, falando por baixo. Quem tiver interesse, a partir de segunda-feira eu vou enviar, algumas pessoas já me procuraram e eu agradeço a paciência. A partir de segunda-feira eu envio as informações. Quem quiser se inscrever, aqui na descrição tem um contato, tá? Apenas por mensagens no WhatsApp eu mando as informações. Serão 3 meses consecutivos, todas as terças-feiras, das 19 às 20h30, um material que eu vou deixar com vocês, inclusive, né, em forma de e-book e qualquer outro conteúdo que venha a agregar nesse sentido, para que a gente integre essa atitude de gratidão nas nossas vidas. E quem trabalha com gratidão sabe o quanto essa força, essa energia extraordinária transforma as vidas da gente, as vidas de todos nós. Né? Você tá com português, é bonita, mas tá bom, não tem problema. Vocês me perdoam, né, gente? Coisa linda do coração da titia. Meus amores, bom sábado. Amanhã eu volto com mais um conteúdo vital. Gratidão pela tua doação, pelas tuas informações, por esses conteúdos fantásticos que você tem nos trazido, nos ajudando a compreender a vida muito além da compreensão que a gente tem. Que Deus te abençoe e que você continue nos amparando, nos dando esse suporte tão necessário nessa fase final de transição. Um abraço para você e para vocês, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus. Tenham um lindo final de semana. A titia volta amanhã com mais um conteúdo. Um beijo e até a próxima.